Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje a gente vai comentar sobre uma coisa que está incomodando muito a torcida do Santa Cruz no geral, que é a questão do elenco, né? O elenco é problema? E onde estará essas soluções? Muita gente fala contratar, eu também falo, mas será que só contratações resolverá essa questão do nosso elenco? Ou a gente precisa também realocar algumas peças? Vamos debater aqui no vídeo, vamos analisar algumas coisas aqui no vídeo e comentar com vocês. Eu conto muito com o apoio de todos vocês do outro lado, se inscrevendo no canal, deixando um like, comentando bastante e compartilhando para aquele seu amigo que gosta de falar sobre Santa Cruz, beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo, vamos falar do elenco do Santa Cruz. Mas calma aí, antes de a gente iniciar aqui, falar do elenco, falar de lacunas, de espaço para contratação de reforços, eu tenho que pedir a você que não é membro do canal, que seja membro do nosso canal, ajuda a gente a continuar esse trabalho que é de suma importância, o apoio de todos vocês, beleza? Vamos lá, vamos falar aqui do elenco do Santa Cruz, deixa eu colocar aqui na tela, aumentar um pouco, acho que vai melhorar essa visibilidade para vocês. E é isso. O Santa Cruz hoje, ele conta... o gol não está 100% atualizado, tá? A gente vai atualizando aqui, mas 38 atletas. A gente vai atualizando algumas coisas aqui, tá? Vamos lá. O Matheus Castilho, lateral direito, voltou para a base, então já não conta. E temos 4 goleiros, isso é certo. Felipe Alves, Roque Kennedy, Moisés, Thiago Henrique. Matheus Castilho era o lateral direito, voltou para o sub-20, está jogando como camisa 10, então a gente não conta ele aqui, tá? A gente conta na lateral direita, Yuri Ferraz, Totti e Israel, 3 laterais. Na lateral esquerda temos 3 laterais esquerdos, que são o Rodrigues, o Vinícius Silva e o David Cabeça, que também é da base, é um jogador bem promissor, inclusive devido às últimas aparições aí do Vinícius Silva, talvez o David Cabeça, na minha opinião, deveria ganhar oportunidade, porém eu acredito que a solução para a nossa lateral esquerda é uma contratação imediata de um lateral esquerdo, já falando de contratação inicialmente, né? Então, hoje temos 2 laterais esquerdos profissionais e um da base, mas é necessário que venha outro lateral esquerdo para tomar conta daquele lugar, daquela área ali, beleza? Na zaga, hoje a gente tem uma zaga bem enxuta, né? Para quem começou o ano com mais 4 zagueiros aqui, a gente hoje tem o William Alves, o Matheus Vinícius, o Eurico Lima, o Iago e o Ítalo Melo. Então, apenas esses zagueiros. Então, a gente tem 5 zagueiros no elenco, a gente tinha 9, então 4 já se despediram, e agora a gente continua no elenco com 5 zagueiros. No meio campo, a gente tem... a gente vai falar dos volantes primeiro, tá? O Jonathan Paulista, Lucas Bessa, o Gabriel Galhardo, Pedro Favela, Wagner Balotelli, Lucas Siqueira, Pedro Maia e o Henrique Lordeiro. Henrique Lordeiro e Lucas Siqueira já foram comunicados que não estão no plano do clube, né? Não estão no planejamento do clube para esse ano. O Henrique Lordeiro chegou até, o Lucas Siqueira chegou até uma procura de um clube para essa transferência, mas ele optou em ficar no Santa Cruz mesmo não sendo utilizado. Já o Henrique Lordeiro, até então, a gente não tem informação sobre se algum clube demonstrou interesse para ele. Para o meio ofensivo, também eu acho uma lacuna agora, né? A gente tem 3 jogadores, né? O William Júnior, João Pedro e o Matheus Melo. Matheus Melo afastado, né, por conta de uma lesão e não joga há 3 meses, né? Voltando aos poucos agora, ainda assim precisa de ritmo, precisa emplacar aí para ganhar chance com o Marcelo Cabo. João Pedro, bastante criticado, entrou no último jogo, né? Muita gente criticando bastante as atuações de João Pedro, não vem agradando. E o William Júnior é o pouco é o que mais agrada no pouco que consegue fazer quando está em campo, né? Comparando o último jogo, tá, pessoal? Porque o William Júnior fez uma partida excepcional contra o América, jogando muito bem, mas é aquele jogador que a gente tem pura dependência. A gente hoje não tem um substituto para o William Júnior. Então, quando o William Júnior cansa, sai do jogo, a gente vê uma queda vertiginosa por parte do Santa Cruz. João Pedro não consegue substituir a altura, por mais que o Marcelo Cabo elogie o João Pedro, mas a gente não está vendo esse campo. O Rian, que está aqui, é um atacante, né? Tá um lugar errado aqui, mas a gente vai ajustar. No ataque, a gente tem o Renato, que chegou agora há pouco, mas ainda assim está aprimorando a parte física, a parte técnica para ser uma opção para o Marcelo Cabo. Temos o Giovani, que vem fazendo um bom campeonato. Tiaguinho
apesar dos altos e baixos aí, muita crítica, mas vem ajudando bastante. O Eduardo Tanque, centroavante que não agradou a torcida, não caiu nas graças da torcida. Tem o Viniora, que é da base também, um jogador que vem ganhando minutagem, mas eu acho que precisa ganhar mais minutagem, entrar com mais tempo para jogo. Está entrando ali faltando 10 minutos, é muito pouco para o que o atleta pode mostrar. Temos o Richardson, também da base, o Anthony da base também, que se eu não me engano, o Anthony já voltou para o Sub-20 também. O Pedro Henrique, que apesar do tempo fora, o Pedro Henrique não vem agradando tanto na função de camisa 9, né? De centroavante. Então, talvez seja uma peça para ser realocada no elenco e testada em outras funções. O Pedro Henrique já foi meio campo, o Pedro Henrique já jogou de ponta, agora está como 9, mas não vem agradando. Thiago Galhardo, sem dúvida, a nossa estrela aí do ataque, é um cara que vem desempenhando um bom papel. E o Israel, que é um garoto que veio lá da 4ª divisão da Itália, um ativo da SAF, que será emprestado pelo o que se fala, né? Então, aqui são os que já saíram. A gente vai comentar, né? Falamos da contratação do lateral esquerdo, de volante, de meia e de ponta e de centroavante, né? E com isso, vamos aqui dar uma olhada na última escalação do Santa Cruz, porque a gente vai olhar também esse banco de reservas que está aqui na tela para a gente poder comentar, beleza? Santa Cruz, aqui são os titulares, e a gente vai focar no banco porque são as reposições, né? As reposições que vem deixando a desejar bastante no Santa Cruz. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Quando a única substituição nesse jogo que para mim foi positiva foi a saída do Vinícius Silva e a entrada do Rodrigues, que eu acho para mim o Rodrigues é titular muito tranquilamente na frente do Vinícius Silva, tá? Mas os demais, o João Pedro não conseguiu, como eu já falei, substituir o William Júnior à altura, e o Matheus Melo, não sei o que acontece com o Matheus Melo, eu acho que a gente precisa ter um mercado aí para um camisa 10. O Gabriel Galhardo, substituído pelo Pedro Favela. O Pedro Favela, apesar de depois a gente fazer uma análise mais minuciosa, o Pedro Favela ele tem uma participação relativamente boa em algumas jogadas, mas cai muito essa queda, né? Eu acho que está na hora do Paulista ali ter um pouco mais de chance para a gente ver qual o potencial do Paulista. Mas, obviamente, que o Paulista, pelo desenhar da coisa, é reserva para o Balotelli, tá? Ele é reserva, ele é um destruidor, ele é reserva para o Balotelli, o Jonathan Paulista. Então, a gente até vê aí, talvez, uma lacuna para volante, mas a gente tem bastante peças. Eu acho que tem que tentar inovar nessas substituições, ou tentar colocar o Paulista no lugar do Gabriel Galhardo, soltar um pouco o Balotelli para entender se o time se comporta melhor. Eu acho que tem material humano para se trabalhar em volante, né? Diferente do lateral esquerdo, como eu já falei, acho que precisa sim de um para ontem. Camisa 10 também, comentei, né? Que apesar do William Júnior vem jogando bem, mas quando ele cansa, a gente não tem substituto. Eu acho que o mercado, se aparecer uma boa oportunidade, Santa Cruz poderia sim atacar. Sobre pontas, né? Pontas. A gente tem o Renato agora, que chega com esse status de ser um cara para ajudar bastante, né? Nessa ponta aí, um cara bem experiente, um cara já rodado. E acredito que ele vem para disputar, ou se não ser titular, tá? É uma tranquilidade aí para o Renato, porque é uma disputa contra praticamente os dois pontas do Santa Cruz, são pontas que em momentos agradam e em outros momentos desagradam. O Thiaguinho é o que mais desagrada em vários momentos, né? Então o Renato ele pode jogar no Thiaguinho, então é uma disputa boa por posição, né? Centroavante, a gente fala que a gente não tem reserva para o Thiago Galhardo. Né? O Thiago Galhardo se machucar, tomar um cartão, a gente não tem reserva para o Thiago Galhardo. O Pedro Henrique, muito esforçado e só. O Tanque, a gente pode nem contar. Então, a gente vê que um terreno fértil para reforços, tanto de mais um ponta, talvez um reserva, um ponta canhoto, tá? Um ponta canhoto seria muito interessante, ou um reserva direto de Giovani. E também um camisa 9. A gente vê um terreno fértil para essas duas posições. Temos o Renato, mas eu acho que é muito pouco para um time que quer subir. A gente precisa de um elenco qualificado, né? Quanto mais qualificado, melhor. Eu acho que esse ponto seria interessante. Um camisa 10, como eu já falei, né? Estou recapitulando, tá, pessoal? Um camisa 10, como eu já falei, eu acho que a gente precisa de um camisa 10 de maior nível, até para ter o William Júnior como opção, seria interessantíssimo. E o William Júnior também pode jogar como ponta, né? Então a gente teria essa variação. Assim como o João Pedro também joga pelo meio e também joga como ponta. Então a gente pode também ter esse camisa 10 aí para poder dar uma robustez técnica no time. E eu deixei por último, pessoal, mas eu quero comentar com vocês sobre a lateral direita, tá?
Por mais que a gente acredite no Totti, que a gente confie no Israel, a gente sente uma falta muito grande quando o Israel não está no jogo. Quando o Israel não está no jogo, parece que a gente não tem lateral direito. Seja na escala ofensiva, seja na escala defensiva. Defensivamente, o Totti ele não vem fazendo um bom campeonato. Ofensivamente, o Totti não vem fazendo um bom campeonato. A coisa que Totti faz, o que Totti faz de melhor é compor essa linha de meio dos volantes, né? Quando ele está na descida, né? Então ele faz essa composição de meio campo bem ali como o primeiro, segundo volante no lado direito. Então isso o Totti faz bem, mas a questão de construção e marcação, o Totti vem pecando muito. E eu abro mais uma vez aí para vocês comentarem se valeria a pena um investimento num lateral direito. A gente no lateral direito, lateral esquerdo, um meio campo, camisa 10, talvez ali, um ponta e um centroavante. 5 contratações. Acredito que não venha, tá? Mas é só uma conjectura, só conjecturando com vocês aqui se a nossa visão está parecida, porque realmente a gente sente uma falta gigantesca do Israel no time. E, lógico, vamos sentir falta de jogador titular, mas não pode ser. A gente não pode ter uma queda tão vertiginosa como a gente está tendo nos últimos jogos, quando o Israel não está. E o pessoal também questionaram muito o Felipe Alves, mas ainda assim eu vou aguardar. Tem tempo. O Felipe Alves é um goleiro que fez uma partidaça contra o 13, fez uma defesa espetacular na jogada, na cabeçada do Ciel. É um goleiro que tem muito a contribuir. Então vou aguardar para a gente falar um pouco mais para frente sobre o Felipe Alves. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá like, compartilha e comenta bastante. Até a próxima. Valeu!